Está começando o Bate-Papo com o Associado, um espaço para compartilhar as boas práticas entre as instituições, formando uma rede de colaboração para enfrentar esse momento tão difícil que todos estão vivendo. Hoje, o CINEP conversa com a coordenadora pedagógica da educação infantil do Colégio Santa Inês de Porto Alegre, Rosana Cairuga. Seja bem-vinda. Tudo bem, queridos colegas, coordenadores, professores, todo o pessoal e funcionários, todo o pessoal que trabalha com a educação infantil, né, no nosso estado, no nosso país. Realmente estamos vivendo um tempo de muitos desafios, né, e é preciso que estejamos juntos, né, partilhando nossos saberes, em busca de pequenas certezas, se é possível dizer assim, nesse momento de tanta incerteza, né? Mas eu entendo que o nosso papel, né, é de realmente poder nos apoiar, de nos ajudarmos, né, com isso. Tudo bem, Alana? Um dos maiores desafios das instituições, né, Rosana, nesse momento de suspensão das aulas presenciais é o trabalho com a educação infantil. Mas muitas escolas estão conseguindo enfrentar as dificuldades e desenvolver um belo trabalho com as crianças, né, como é o caso do Colégio Santa Inês. A instituição, né, afirma que o ensino dos pequenos tem sido uma das surpresas mais positivas nesse período. Rosana, como é que estão sendo realizadas essas atividades? Então, né, realmente a educação infantil é uma etapa única do desenvolvimento humano, né, peculiar, né, e que nós temos todo um cuidado com isso, né. Uma das coisas importantes nesse trabalho é não esquecermos os direitos das crianças, né. Um dos primeiros direitos é o direito à sua infância. Se formos pensar assim, as escolas de educação infantil de qualidade trabalham muito nessa perspectiva, né? A BNCC também nos traz 6 direitos, né? Então, planejar atividades para as crianças que estão na sua casa, que não é o ambiente da escola, em que o pai não é e não tem a função de ser o professor, requer realmente uma reflexão e uma responsabilidade muito grande, né? Mas essa responsabilidade, ela consegue nos dar também por saber que as crianças estão lá e que precisam de nós, e que somos apoio das crianças e das famílias, faz com que nós tenhamos uma força imensa de querer realmente planejar algo para que elas estejam passando esse período muito bem, né? Esses dias eu lia um post que falava que talvez nós adultos tenhamos memórias não muito boas deste período, né? Nós estamos falando aí de desemprego, nós estamos falando de famílias autônomas que agora estão sem o seu trabalho, mas para as crianças, por um lado, né, pode ser que tenham memórias boas, onde a família está toda reunida, conseguem almoçar em casa, né? Enfim, conseguem ter essa relação mais próxima com a mãe, com o pai, com a rotina da casa, né? Porque se formos pensar, as crianças, hoje em dia, o mínimo que elas passam na escola são 4 horas, né? E algumas passam de 10 a 12 horas na escola. Então, talvez viver essa rotina no ambiente familiar seja também uma boa memória que elas vão construir, né? Apesar desse momento em que os adultos estão muito angustiados, né? Por isso, o papel da escola é planejar as atividades, mas não só isso, ser apoio, né? Eu sei que a resistência está grande, né? Porque, enfim, quando o pai coloca uma criança na educação infantil, além da questão escolar, né, do aprendizado, do conhecimento, ele espera também
um serviço de cuidado naquele tempo que ele não está, né? E a educação infantil é educar e cuidar. Não se sabe onde começa uma e termina a outra, né? Porque tudo é pedagógico num ambiente de educação infantil, né? A hora da alimentação, o horário do sono, naquele momento que eu estou higienizando as mãos, no momento que eu estou na praça, enfim, né? Então, o cuidado sempre está com a educação, porque as crianças aprendem e se desenvolvem nesse ambiente em que essas pequenas aprendizagens se dão no cotidiano. Olha só, nós não vamos na praça hoje porque choveu. Por que será que a gente não vai na praça porque choveu? O que será que acontece? Isso é um aprendizado enorme para eles, né? Ou então, tem um formigueiro lá na praça. Olha só como se movimentam as formigas. Às vezes o professor está na praça com as crianças, ou observando, ou interagindo, mas o cotidiano ensina muito para elas. Ela não vai precisar estar estritamente ligada ao relacionamento com o professor naquele momento para estar aprendendo e observando tudo sobre o mundo, né? Então, uma pequena certeza que eu acho que é importante, né, é essa. Vamos planejar, pensando na concepção de infância e de criança que temos e respeitando os direitos que elas têm, né? São 6 direitos da BNCC, um desses direitos é o brincar, né? Tem o expressar, tem o participar, né? Enfim, são 6 direitos, mas nós sabemos que as crianças fundamentalmente precisam brincar. E elas brincam nas mais diversas situações. Em tempos de guerra, brincam também. Então, o Winnicott chega a nos dizer que se uma criança está brincando, ela está bem, né? Por mais que esteja sendo traumático, se ela consegue brincar, ela está bem. Então, esse é uma outra pequena certeza, né? Se as crianças estão conseguindo construir esse espaço simbólico no seu quarto, na cozinha, enquanto a mãe está lá, ou a mãe está trabalhando, ou o pai está trabalhando e ela está no chão da sala com seus brinquedos, ela está conseguindo simbolizar, ela está colocando aquilo, isso é importante para nós. Porque é um tempo realmente de sofrimento para as crianças, né? Tanto que depois eu vou falar sobre estratégias de manter vínculo, né? Que é uma outra pequena certeza que nós temos, né? Elas esperam aquele momento de interagir com a professora pela tela do computador, para ver a professora, para dizer oi, olha, eu estou de uniforme, eu quero ir para a escola. No meio da conversa, ela diz para a mãe, né, mãe, que eu vou amanhã, né? Então, as crianças alentam o nosso coração, né? Assim como dizem as crianças, uma criança maior que a mãe me relatou, mãe, eu não quero mais sobreviver assim. Sem ver meus amigos, sem ir para a escola, né? Então, enfim, é um tempo de muitas emoções, é um tempo de muitos desafios, mas somos seres humanos, vamos nos adaptar, né? E vamos pensar que esse tempo vai ser de muito aprendizado, como tem sido, né? Para nós coordenadores, para os professores, enfim, o importante é que nos sintamos à vontade para dizer, não sei usar isso, sei usar aquilo, olha, eu te ensino assim, enfim, é difícil para todo mundo, né? Mas o apoio tem que estar em nós, né, neste momento. Eu até gostaria de ler assim bem rapidinho, né, que é um trecho de um texto do Loris Malaguzzi, onde ele fala sobre o educador, né, sobre o papel do professor, né, e o que se precisa de um professor. E ele diz, precisamos de um professor que às vezes seja o diretor, às vezes o criador do cenário, que às vezes seja a cortina e o fundo,
e às vezes aquele que sopra as falas. Um professor que seja igualmente doce e rígido, que seja o eletricista que distribui as tintas e que pode ser o público que observa, que às vezes bate palma, que às vezes fica em silêncio, cheio de emoção, que às vezes julga com ceticismo e outras aplaude com entusiasmo. Então, assim, esse perfil desse professor plural, complexo, multifacetado, né? É nisso que eu acredito, né? Não estamos falando em youtubers, mas poderíamos ser, por que não? Não é? Tem crianças, nosso papel não é esse, mas quando estamos na sala de aula, usamos de todos os recursos para que as crianças possam interagir conosco e possam aprender, né? Então, no momento que uma professora está preparando um vídeo, que pode ser um vídeo cantando músicas, né? Que pode ser um vídeo contando uma história, é como se ela estivesse na sua sala de aula. Então, ela não está imitando um youtuber, ela está na sua sala de aula, né? Então, e é isso que eu digo para as professoras, né? Meninas, vamos lá nos aventurar nisso, que não é fácil, mas vamos pensar que nós estamos ensinando do jeito que nós ensinaríamos em sala, num momento totalmente diferente. Mas como é que eu conto uma história? Eu conto uma história para crianças de 0 a 6 anos, sem modular a voz? Não. Nesse vídeo eu vou modular minha voz como eu faço dentro, na minha sala de aula. Eu vou usar de recursos? Vou. Né? Nesse momento eu vou precisar estar mais entusiasmada? Vou, porque lá tem uma criança me esperando. As crianças sentem saudade, né? A gente às vezes não fala muito sobre o desenvolvimento da afetividade e da amizade nessa faixa etária. Né? Então, isso é muito importante. É importante que saibamos ouvir as crianças, o que elas nos dizem, né? E ouvir os adultos, ouvir os pais, né? Que muitas vezes chateados, eu não vou fazer essa atividade, a professora está achando que eu sou, né, professor. Tem outros que, bah, que legal essa atividade, nunca tinha pensado, né? Por exemplo, brincar de parlendas com bebês, brincar com brincos, né? É a canoa virou, é o barquinho, né? É serra madeira, é mole, 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 pum, né? É janela, janelinha, porta, campainha, pim, pim. Às vezes o pai não lembra disso. Quando eu estou ali fazendo um vídeo e mostrando isso para o bebê, a família também está se apoiando nisso e pode transformar isso, né? Então, por isso que eu busco pequenas certezas, né? Apesar de entender que o caos é muito importante e que o caos vai fazer com que a gente se modifique mesmo, né? E comece a dar atenção para as pequenas coisas, né? E se um dia, por exemplo, cair a internet e nós ficarmos ou também sem eletricidade, nós vamos recorrer ao papel, né? As crianças precisam desenhar, ter todos os recursos para desenhar. Pode ser com a pedra do carvão da churrasqueira, né? Com o giz de cera, com a canetinha, com o lápis, com a caneta esferográfica, se é isso que tem em casa, não importa. Nós falamos sempre, né, das 100 linguagens, né? A criança vai arrumar um jeito de se expressar. E pelo desenho é uma das formas mais lindas de expressão, né? Cantando, estamos nos expressando. Outra pequena certeza é que as artes têm que ir para casa. Né? Coisa mais linda é um quadro da Tarsila do Amaral, onde aparece a feira, onde aparece o pescador, onde aparece a família na favela. Olha, essa é a mamãe, esse é o filhinho. Isso é linguagem, é repertório linguístico. E é isso que nós vamos desenvolver com as crianças nesse período. Né? Muito das linguagens. Né? Os professores fizeram vários vídeos, e professores que nós temos de música, né, porque são especialistas nessa área,
Professor de educação infantil que não canta, não dá para ser, mas o especialista tem um papel muito importante, né, na educação infantil. A exploração de sons de objetos, imagina botar, pega o copo d'água e põe água em diferentes alturas, né? Então, sai um som muito legal, dá para brincar com isso? Dá. A ordem é brincar, a ordem é explorar, a ordem é ter o espaço para brincar sozinho, o espaço para interagir, enfim, né? Nós temos muitas possibilidades com as crianças, né? E outro ponto que eu ressalto é esse apoio com o professor. Então, nós estamos tendo quase todos os dias reuniões online para pensar nisso, pensar nas atividades, pensar em outra etapa do trabalho, porque se inicialmente nós começamos só enviando materiais e nós tínhamos também uma preocupação de como vai chegar esse material. Ele não pode chegar como um material que é somente escrito como vai no ensino fundamental. Tem que ter muita imagem, tem que ter muito colorido, tem que ter uma estética que chame a atenção das crianças. Então, todo esse material das atividades nós fizemos no Canva, né? Outros materiais, nós trabalhamos com o Google Docs, colocando vozes, né? Então, fizemos jogos com as vozes das professoras, perguntas e respostas, mandamos, como é que eu vou dizer, orientações para fazer um jogo de memória com as fotos da família, né? Ou com os desenhos das crianças e todo mundo jogar memória, assim. E aí eu posso pôr a memória das quantidades, a memória dos nomes da casa, a memória das fotos, né? A foto da avó, a foto do vô. Outra coisa que nós fizemos em função dessa distância dos avós foi: liga hoje para a vovó, pergunta se ela lembra de tal história, se ela conheceu, conta a história que tu ouviu da tua professora hoje no vídeo, né? Nós trabalhamos bastante com poesias, então arte, né? Literatura, folclore, pintura, obras de arte, música, dança. A dança está na escola, né? Às vezes está chovendo, eu penso, vai ter pouca criança porque choveu muito. Não, daqui a pouco eu passo lá na sala dos bebês e eles estão dançando. E eu penso assim, puxa, se estivesse em casa talvez não estivessem dançando, mas vamos dançar em casa, né? Então, quantos ritmos nós temos nesse nosso país? Vamos mostrar para os pais... como é que eu vou dizer, conjuntos musicais de qualidade para essa faixa etária, né? Temos palavra cantada, temos o tri, temos o barbatuques, né? Fazer instrumentos musicais, lata de leite, de achocolatado, enfim, nós temos, tudo isso dá uma batucada, né? Brincar com sons é importante, brincar com as palavras, brincar com o corpo, né? Então, enfim, nós estamos vendo pelas redes sociais pessoas mandando muitas atividades. Vamos aproveitar isso, né? Ninguém vai fazer. Vamos nos inspirar, não precisamos fazer cópias, afinal, somos criadores, somos criativos. O professor é um ser assim enormemente criativo e é por isso que é professor, né? Então, eu vejo que muitas possibilidades nós temos neste período, né? Outra coisa também, as datas de aniversário das crianças, isso para nós é bem importante, né? Chega um vídeo especial para aquela criança, né? Aquele dia, em vez de ser o vídeo para todo mundo, vai para o e-mail daquela criança o vídeo da professora batendo palmas, né? Enfim, ou então a professora aparece ali, nós... fomos modificando muito essa forma de manter o vínculo com as crianças, né? Entendemos que só pelas atividades e pelo convite dos pais, para algumas crianças não era significativo ainda, até porque
quando pararam as aulas, dia 17 de março, nós estávamos ainda em plena adaptação, né? Então, às vezes a criança dizia que queria ver a professora do ano anterior. E aí tá aquela listagem de vídeos, nós fizemos, e não foi por imposição, mas sentimos que precisava ser assim. Nós temos agora em torno de 150 vídeos que os profissionais fizeram. Vídeos caseiros são vídeos caseiros, mas que têm uma produção estética que é da própria professora, aprenderam, enfim, a usar os recursos que tem em casa para isso, né? E, enfim, o que nós não podemos é deixar as crianças e as famílias no vazio, né? Isso é uma outra pequena certeza, né? Não vamos deixar no vazio. Então, nesse nosso jeito de estar planejando, né, nós começamos os encontros com as crianças individual, e não poderia, assim, passar de 15 minutos, né? Então, a professora, nós mandamos um comunicado às famílias que quisessem, porque também não podemos entrar dentro do ambiente da casa para ditar normas, né? Às vezes eu vejo, faço uma rotina assim. Não! Deu para brincar 40 minutos lá no quase 11 da noite, é o que está dando. Mas o que é importante é essa interação e é esse brincar, né? Nós não podemos ditar para as famílias como elas têm que fazer. 8 horas toma café, depois vai não sei o quê. Não, depois peço um desenho para a criança. Que isso? Eu estou aqui trabalhando, não consigo nem fazer isso, né? Mas material eu posso deixar, revistas, um bebê junto com alguém, ou até mesmo em pouco tempo, ele ama olhar as imagens das revistas, né? Olha o carro, olha o som do carro, é o carro da mamãe, é o carro do papai, né? Olha essa casinha, quem mora nessa casinha? Então, uma revista, né? Uma boa revista, ela traz margem para muitas explorações, né, para o bebê. E isso trabalha muito as questões de aquisição de conhecimento, de formação cerebral, enfim, né? Hoje nós sabemos de tudo isso, né? Então, nós temos todos esses instrumentos. Então, continuando, como é que foi nosso primeiro contato virtual? Foi individual, porque a gente achou que as crianças teriam muitas coisas para falar para a sua professora, e realmente foi assim. Crianças de 2 anos mostravam a sua casa, então elas saíam da frente da tela para mostrar a casa. Né? É muito interessante. Então, foi uma forma de entrar na casa das famílias pelo viés do convite das crianças, né? Isso foi muito bonito, muito especial. Então, quando eu chegar lá na escola, a minha prof esteve na minha casa, da tela do computador dela, mas ela teve, ela sabe como é que é o meu quarto, né? Então, esse primeiro encontro virtual, nós sentíamos que precisava ser individual, né? Então, e tudo é muito planejado. Para esse primeiro encontro virtual, as professoras tiveram todo um treinamento 1 semana, né? Então, é tempo, nós precisamos de tempo. Mas, enquanto isso, iam atividades que eu costumo dizer de atividades brincantes, né? Atividades brincantes que iam para casa, né? E aí, nesse dia foi culminante, porque a professora pergunta, e aí, tu gostaste daquilo que eu te mandei? Tu leu determinada história? Alguns pais, a gente nem viu ainda. Não faz mal, vou contar essa história então, que foi bem legal. Depois tu vê. Outra pequena certeza, nada é uma regra, né? Não dá para dizer, tem pais que não vão ver, tem pais que vão botar o vídeo da professora para assistir, o vídeo da professora de inglês, então tem bebê cantando com a professora de inglês, né? Tá ali, são vídeos preparados para as crianças, né? Por profissionais da educação. Nós somos profissionais da educação, nós sabemos o que estamos fazendo, né? E uma das coisas importantes é não fazer um ataque aos direitos das crianças, né? Isso nós não podemos fazer,
né? Contar histórias que envelopa, como diz Salvador Célia, né? Dizia nosso saudoso Salvador Célia, que envelopa aquele sentimento, né? Muitas emoções passam por aquela história, né? Bom, depois resolvemos, e agora estamos atendendo as crianças uma vez por semana, durante não mais do que 40 minutos, 30, 40 minutos, em grupos pequenos, tá? Nós vamos mudar os grupos, mas ainda não vamos trabalhar com todas as crianças ao mesmo tempo, porque nós temos que ter, mesmo na tela do computador, o olho no olho, perguntar como é que tu tá, como é que foi hoje, é mesmo, me mostra isso que tu fez. Agora eu quero que todo mundo vá lá na cozinha pegar uma colher de pau. Bom, sabe o que é uma colher de pau? Discriminar uma colher de pau de uma de metal, né? O que tem na cozinha que começa com A, né? Quem é que pode me trazer, né? Outra coisa, crianças de 0 a 3 anos e até maiores, né, gostam muito de brincar com panelas, né? Panelas, concha, água, talheres, enfim, né? Eles gostam muito disso. E experimentam, isso traz uma vivência boa para eles, né? Nós sabemos, assim, que tem que ter todo cuidado com os acidentes domésticos, né? Isso é outra coisa que a gente tem que pensar quando manda uma atividade. Como é que vai ser mesmo essa atividade, né? Uma coisa é fazer aqui na escola, como é que vai ser em casa? Mas brincar com panelas é a melhor coisa para o desenvolvimento simbólico, né? E se tu tem pátio, as famílias têm pátio em casa, pega um pouco lá do barro, lá do pátio, põe nessa panela, faz uma meleca, enfim. E nesse momento a nossa casa não vai poder estar tão organizada assim. As nossas salas de aulas não são, né? Quando a gente entra e teve uma exploração de brinquedos, ou teve exploração, sei lá, de outras coisas, né? A nossa sala de aula também não fica assim, e nem a casa. Claro que a gente vai cuidar, né? Então, são pequenas certezas importantes para a gente neste período, né? E eu estou compartilhando essa experiência que estou tendo com as professoras, onde elas são as protagonistas e sabem que elas têm que dar vez e voz para as crianças, né? Mas eu quero te dizer que não existe alento maior do que saber que as crianças estão esperando por ti, que estão com saudade, que fazem carinho na tela, que se surpreendem com aquilo, né? Então, é mágico, pode ter magia nesse momento de afastamento social, né? Então, enfim, e talvez seja um dos momentos mais esperados naquela semana, é ver a sua professora, né? Esse planejamento que nós fizemos, nós demos um título que se chama Casa, Carinho e Cuidado, né? Então, as coisas todas precisam de algo que seja significativo, que dê um contexto, né, para isso. Então, as atividades são planejadas tendo em vista esse grande projeto que se chama Casa, Carinho e Cuidado. Usamos o Canva para mandar, em virtude da estética do material e que tem imagens que a criança consiga ler naquela imagem que ela vai fazer, muitas histórias, muitas poesias, muita música, muita obra de arte, né? Poderia ficar aqui falando muito sobre isso, né? Usem o coração de vocês, né? Nesse tempo de incerteza, todo mundo está fazendo o melhor que pode, né? Não nos cabe julgar, mas é importante que nós sigamos observando, respeitando, valorizando os direitos das crianças, que é de viver a sua infância. Tá bem? Muito obrigada, Rosana. O Cinep agradece a sua participação. E se a sua instituição também está fazendo um trabalho bacana nessa área e nas demais etapas da educação básica, entre em contato conosco através do e-mail. E para continuar seguindo os principais conteúdos da educação, acesse o nosso portal e se inscreva na TV Cinep no YouTube. E não esqueça de acionar as notificações. Até mais!